Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando neste momento mais um culto ao Senhor. É mais uma oportunidade que temos de poder estar aqui diante da palavra de Deus que será lida, e nesta palavra nós entendemos e cremos que vamos encontrar o alimento para as nossas almas. É com muita alegria que eu conto com a sua presença neste modo como temos utilizado já há algum tempo. Neste modo remoto, nós estamos tendo a oportunidade de juntos buscarmos ao Senhor. Eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias, você que está aí me acompanhando e que está com a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 11, para a leitura dos versos 25 até o verso de número 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, dos versos 25 até o verso de número 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos assim iniciando o nosso culto neste dia 26 de abril de 2020, lendo as benditas palavras do Senhor Jesus, neste convite que Ele nos faz, após explicar às pessoas que Deus nos amou de tal maneira, que Ele se agradou em revelar a nós o seu amor e o Evangelho do seu Filho Jesus. E agora o próprio Senhor Jesus, o seu Filho, nos convida a que estejamos nos aproximando dEle, deixando diante dEle todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, todo o fardo que pode estar sobre a nossa vida. Nós queremos agora, ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, crer que de fato Ele é poderoso para tomar sobre Ele toda a nossa aflição, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas e incertezas. Nós encontramos a resposta no amor do nosso Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. É com essa certeza que nós iniciamos mais um culto. Nós entendemos que pela graça do Senhor, pela sua infinita misericórdia, nós temos agora a oportunidade de estarmos mais uma vez diante deste convite. Jesus nos convida: vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e a promessa que Ele nos faz é: eu vos aliviarei. E Ele é poderoso para cumprir hoje esta sua promessa. Por isso, você que me acompanha, creia na promessa do Senhor Jesus, creia na sua palavra, confie nele e vá até os braços do Senhor Jesus, que certamente Ele o receberá com muito amor, e você perceberá uma mudança muito grande na sua vida, quando você deixar aos pés da cruz todas as suas inquietações, todas as suas dúvidas, porque o Senhor, Ele é a resposta para todas as nossas questões. Que Deus assim nos abençoe e que no decorrer deste culto nós possamos nos colocar diante da verdade maravilhosa e transformadora do Senhor Jesus. Quero convidá-los para esta oração, na qual nós buscamos a direção do Senhor sobre cada parte deste culto. Oremos, busquemos assim ao Senhor. Ó Pai de infinita misericórdia e graça, nós te agradecemos, ó Senhor, pelo dia em que vivemos, pela oportunidade de estarmos mais uma vez iniciando este culto que ainda de forma remota nos aproxima mais, porque estamos diante da palavra do Senhor, e é por meio desta palavra que nós somos unidos ao Senhor. É por meio da palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, que nós estamos agora unidos uns aos outros. Obrigado, ó Senhor, pela tua misericórdia que não tem fim, pela tua graça que neste momento alcança a cada um de nós. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que me acompanha neste momento, e peço, ó Pai,
que em cada parte deste culto nós possamos nos colocar diante da palavra do Senhor, essa palavra que procede dos altos céus, essa palavra que nos aproxima mais do Senhor. Que assim seja nesta noite mais uma vez, e o nosso coração também encontre paz e alegria no Senhor. Obrigado, ó Pai, por este convite maravilhoso que ouvimos na palavra do Senhor, a que estejamos nos aproximando do Senhor Jesus, que Ele nos receberá, e Ele estará assim tomando sobre Ele mesmo todo o nosso fardo, todas as nossas preocupações, toda a nossa aflição. Ó Senhor, dá-nos assim esta paz, esse descanso no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos diante do nosso Deus e diante do Senhor nós somos convidados a louvá-lo, a agradecê-lo por tão grandes bênçãos que Ele certamente tem concedido a cada um de nós. Embora vivamos dias de muitas incertezas e, naturalmente, preocupações, nós confiamos na providência de Deus, nós confiamos no seu amor e, crendo nisso, nós iremos agora louvar ao nosso Deus.
para a nossa meditação nesta noite, eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias no livro de Jó, no seu capítulo de número 38, livro de Jó, capítulo 38, para a leitura de alguns versículos apenas, inicialmente os versículos 1 até o versículo 4 e depois do 12 até o 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Estamos assim diante desse capítulo transformador na história de Jó. O livro de Jó nos fala a respeito de um homem que passou rapidamente da prosperidade, da felicidade, da plena realização, a viver os mais tenebrosos pesadelos que alguém poderia ter. De um momento para o outro, a sua vida muda completamente. Ele perde tudo que tem. Ele perde quase a totalidade da sua família. Seus 7 filhos e 3 filhas morrem. O seu gado, seus bens, de um momento para o outro, deixam de existir. Do tudo ele passa a ter praticamente nada. Um homem de grandes aflições, um homem de grande sofrimento, mas no segundo momento ainda, o seu sofrimento se agrava porque a sua saúde também lhe é tirada. E tudo isso aconteceu em uma esfera que não era do conhecimento de Jó. Ele não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Contudo, a sua vida passou por grandes tribulações. Quando nós chegamos no final do livro de Jó, nós vemos que Deus, pela sua graça e misericórdia, concede a Jó novamente, não só aquilo que antes ele tinha, mas o dobro de tudo quanto possuíra. E ainda outros 7 filhos e 3 filhas. Esta é a história maravilhosa que nós encontramos no livro de Jó. Um livro que fala sobre perguntas. Na verdade, no capítulo 38 de Jó, nós temos Deus fazendo perguntas a Jó. Nós lemos alguns desses versículos, nos quais Deus coloca diante de Jó questões que ele não poderia responder, como certamente você e eu hoje também não poderíamos responder. Todos nós andamos à procura de respostas, e eu acredito que você nessa noite, se você pensar um pouco na sua vida, nas questões que te cercam, talvez você tenha aí perguntas que você gostaria de fazer a Deus. Jó passou por isso. Em um momento ele se aproxima de Deus e ele diz: se eu soubesse onde encontrar o Senhor, eu iria perguntar ao meu juiz aquilo que traz tanto sofrimento, as perguntas que eu não encontro respostas. Ele queria respostas, mas naquele momento elas não estavam diante dele. Assim como provavelmente você também tenha muitas perguntas que gostaria de encontrar as respostas. Quanto mais nós vamos vivendo, mais experiências vamos tendo. E essas experiências, naturalmente, também nos levam a fazer perguntas que nós não encontramos respostas. Mas obter uma resposta nem sempre muda o fato. Mas mesmo assim,
nós andamos à procura de respostas. Nós queremos as respostas para aquilo que nós não entendemos, para aquilo que nós não conseguimos compreender. Jesus, conforme nós lemos em Mateus capítulo 11, ele dá graças a Deus, porque Deus revelou o seu evangelho aos pequeninos, não aos sábios e entendidos. Deus é maravilhoso e Deus age de uma forma que nós não podemos compreender. Não há resposta para muitas das nossas questões. E isso certamente aconteceu com Jó. Jó foi um homem que de um momento para o outro passou a experimentar muito sofrimento. E no meio do seu maior sofrimento, ele recebe a visita dos seus amigos, aqueles que tanto o admiravam, aqueles que se compadeceram dele quando viram o seu sofrimento, ficando uma semana sem conseguir emitir palavra alguma diante do sofrimento de Jó. Mas a maior parte do livro de Jó, a partir do capítulo 2 até o capítulo de número 37, nós vemos esse encontro de Jó com os seus amigos. E nesse encontro muitas perguntas são feitas, perguntas que não encontram as suas respostas, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Tudo isso para tentar, de alguma forma, explicar a catástrofe que aconteceu com Jó. Nós vivemos também dias em que, naturalmente, muitas perguntas são feitas. Por desconhecermos o futuro, por estarmos diante daquilo que para nós, muitas vezes, é novidade, como, por exemplo, esta pandemia que enfrentamos. Nós não podemos afirmar nem assegurar como será o amanhã. Mas esse texto da palavra do Senhor, a história de Jó, nos ajuda a entender que mesmo que muitas vezes nós não encontremos as respostas que fazemos para as perguntas que fazemos, nós certamente encontraremos um Deus que tem a resposta para todas as questões da vida. Então, nessa noite, eu queria falar um pouquinho a respeito da resposta de Deus. Deus tem uma resposta. Você tem perguntas, eu também as tenho, mas Deus é quem tem a resposta. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que há caminhos que ao homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Aquilo que está oculto aos nossos olhos está claramente patente diante do nosso Deus. Eu queria pensar um pouquinho a respeito dessas respostas que nós podemos certamente encontrar no Senhor. Primeiramente, é importante nós entendermos que nós somos incapazes de compreender plenamente os desígnios e os propósitos de Deus. Leia novamente comigo os versos 2 e 3 do capítulo 38 de Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É o Criador, Deus, que criou tudo do nada, quem agora está perguntando a Jó, um homem ilustre, o homem mais notável do seu tempo, mas um homem que não tem respostas para dar a Deus. Os amigos de Jó que o cercaram, eles tentaram explicar aquilo que estava acontecendo com o seu grande amigo. Por que aquele homem que era um príncipe, vestido de maneira extraordinária, de um momento para o outro, se encontra como um maltrapilho, um homem coberto de chagas, um homem que raspava o seu corpo com cacos para tirar, de alguma forma, aquelas cascas que surgiam devido aos seus muitos ferimentos. Perguntas eram feitas. Por que isso aconteceu com Jó? E eles procuraram respostas de acordo com a sua própria ótica, de acordo com a maneira como eles conseguiam entender os acontecimentos. E se você ler, especialmente a partir do capítulo 3 de Jó, até o capítulo 37, você vai encontrar as muitas e muitas palavras dos seus amigos que eram sábios, eram conhecedores da palavra de Deus, porque eles falam muitas vezes em nome de Deus. Embora esse livro seja provavelmente o mais antigo livro da palavra de Deus, o que foi escrito primeiro, mas eles revelam um conhecimento deste Deus a quem nós servimos. Contudo, este conhecimento
ele era um conhecimento falho, ele era um conhecimento limitado, e ele era um conhecimento que estava comprometido com a ótica que aquelas pessoas tinham. Eles enxergavam de uma maneira equivocada, e por isso as suas palavras foram também erradas, embora eles tentassem argumentar defendendo a soberania, defendendo a justiça de Deus. Eles não conheciam totalmente o Deus que deveria ser conhecido. Então o que nós entendemos é que quando nós tentamos julgar e avaliar os acontecimentos de acordo com a nossa ótica, eu gostaria que você pensasse aí nos acontecimentos da sua vida, naquelas questões que talvez você esteja aí procurando uma resposta. Tenha cuidado para não julgar, para não avaliar os acontecimentos de acordo com a sua ótica, porque provavelmente você terá a mesma dificuldade que os amigos de Jó tiveram. Eles acusavam a Jó, porque eles entendiam que Deus, sendo justo, não poderia ser o causador de todo aquele sofrimento, como de fato não era. Mas eles não entendiam que havia uma realidade espiritual por detrás daqueles acontecimentos. E isso fez com que eles julgassem erradamente aquilo que acontecia com Jó, chegando a acusar Jó de ser o causador de toda aquela tragédia na sua vida. Nem mesmo Jó compreendia plenamente aquilo que estava acontecendo, mesmo sendo esse homem justo, esse homem temente a Deus, reto, que se desviava do mal, um homem que orava continuamente a Deus. Nem Jó conseguia, na verdade, entender os caminhos de Deus, e ele vai chegar a essa conclusão um pouquinho mais para frente aí, no capítulo 42, no versículo de número 7, ele chega a essa conclusão ao dizer: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Jó falou sobre aquilo que não conhecia. Os amigos falaram sobre aquilo que não conheciam. Por quê? Porque Deus, ele é muito maior do que nós temos a capacidade de compreender. No livro do profeta Isaías, nós encontramos no capítulo 55, no versículo 8, esta verdade que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós temos planos, nós temos projetos, nós temos uma visão, uma ótica do mundo que nos cerca, mas Deus, ele enxerga muito além. Deus, ele tem propósitos muito mais profundos e maiores e melhores do que nós temos. Então, louvado seja Deus, meus irmãos, porque a graça do Senhor, ela nos alcançou, e a graça do Senhor faz com que nós agora, em Cristo Jesus, estejamos seguros. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, ele tem tomado conta da nossa vida. Embora nós não tenhamos a capacidade de entender tudo o que acontece conosco e tudo o que acontece com este mundo, nós temos a certeza, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós em Cristo Jesus, que nós temos a nossa vida segura nas suas mãos, porque Deus se agradou em revelar a nós o seu amor na pessoa do Senhor Jesus. Então, o que fazer diante desta realidade, de que eu sou incapaz de compreender os planos de Deus? Eu não posso tentar interpretar os acontecimentos da minha vida de acordo com a minha ótica tão limitada. Me faz lembrar, irmãos e irmãs, de uma passagem descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, quando os discípulos de Jesus, eles estão diante do Senhor, e ali eles fazem perguntas a Jesus a respeito de acontecimentos que eles também não entendiam. Eles falam a respeito de um massacre que aconteceu com homens galileus. Pilatos, que era o governador da Judéia naquela época, havia misturado o sangue daqueles homens galileus com os sacrifícios, e eles queriam saber de Jesus por que aquilo tinha acontecido. Será que é por causa dos pecados daquelas pessoas? E Jesus faz com que eles se lembrem de outro acontecimento daqueles dias, uma grande torre, a torre de Siloé, que desabou e caiu sobre 18 pessoas que morreram. E Jesus diz que tanto um fato como o outro não devem ser atribuídos a pecado, seja daqueles que foram mortos por Pilatos ou pelo desastre
da torre que desabou, mas ele diz que se as pessoas não se arrependessem, também morreriam da mesma forma. Há situações, há acontecimentos que nós não temos respostas. A resposta pertence a Deus. E nós precisamos entender que a nossa forma limitada de enxergar os acontecimentos deve nos levar a confiar no amor e na graça do Senhor que tem nos alcançado cada momento das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é que o tempo pertence a Deus, e o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Veja comigo novamente o versículo 4, que diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Depois o versículo 12, que diz assim: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? E ainda o versículo de número 21, tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Deus está dizendo: Jó, onde você estava quando eu dei início a todas as coisas? Deus é o Criador de todas as coisas. E quando nós pensamos neste momento em que os amigos de Jó estavam questionando a integridade daquele homem temente a Deus, nós percebemos que eles começam a vasculhar a vida de Jó para tentar encontrar algo ali que fosse responsável por tão grande calamidade. Eles vasculharam a vida dele. Se você olhar com atenção aí o capítulo 11, você vai perceber no capítulo 11 que a questão é: Jó deve ter feito algo muito grave, e esse fato que Jó deve ter cometido deve ser o responsável por tudo isso. Mas na verdade, o que nós percebemos aqui é que, embora Jó tenha sido um homem íntegro, temente a Deus, nós percebemos que ele tinha toda a sua limitação como nós temos, porque nós somos criatura de Deus. Deus nos deu uma grande capacidade, e essa capacidade muitas vezes ela é usada para o bem, ela é usada para beneficiar as outras pessoas, ela é utilizada para aproximar as pessoas, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós utilizamos essa capacidade de maneira egoísta e de maneira a desviar a vontade de Deus de diante de nós. Aqueles amigos de Jó, eles estavam de alguma forma tentando atribuir a Jó a responsabilidade dos seus próprios infortúnios. Vamos pensar um pouco nisso. Deus está dizendo a Jó: onde você estava quando eu dei início a todas as coisas? A nossa vida, ela tem um princípio, mas Deus é eterno. Deus tem propósitos que vão muito além da nossa breve existência. Antes de você nascer, antes de eu nascer, o mundo já existia, e Deus estava colocando em prática já o seu plano redentor na pessoa do Senhor Jesus. Jó não teve a capacidade, evidentemente, de responder a Deus. Como ele poderia responder a essas questões? Estavam completamente fora do seu alcance, porque Jó tem um início, como você e eu temos um início, mas Deus é eterno. Apenas Jesus esteve com Deus no início, no princípio. É o que nós encontramos de maneira maravilhosa lá em João capítulo 1. Jesus estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então só Jesus tem a resposta para todas as perguntas. Não importa quem sejamos, não importa quanto conhecimento nós tenhamos adquirido, nós temos limitações que nos impedem de compreender o agir de Deus. Deus, ele é o Senhor do tempo. O tempo é um servo de Deus, e Deus utiliza o tempo da melhor maneira. Certamente Deus sempre faz isso. Eu quero lembrá-los aquilo que está no Salmo de número 90, no versículo 9, diz assim:
este salmo de Moisés: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. E porque nós somos limitados, nós temos a limitação do tempo. Nós temos a dificuldade de entender que Deus é o Senhor do tempo e que Ele sempre age no tempo certo e da maneira certa. Nós conhecemos alguns ditados populares que nos ajudam a compreender um pouco essa dificuldade que nós temos de lidar com o tempo. O primeiro deles que eu gostaria de citar aqui é aquele que diz que o apressado ele come cru. Por quê? Porque ele tem pressa. Ele quer as coisas no seu tempo, na sua hora. E quando isso não acontece, ele corre o sério risco de ter a consequência de não obter aquilo que poderia ter obtido se tivesse aguardado o tempo certo. Um segundo ditado diz que a pressa ela é inimiga da perfeição. Quando nós temos pressa, quando nós temos ânsia de resolver rapidamente algo ou fazer algo, nós corremos o risco também de fazer algo imperfeito, algo que também deixará talvez aí consequências. E por fim, um terceiro ditado que me ocorre é aquele que diz que quem espera sempre alcança. Aquele que tem paciência, aquele que sabe aguardar o tempo de Deus, o tempo certo, ele vai alcançar, ele vai ter vitória, porque ele sabe esperar, ele sabe confiar no Senhor. Então, o que fazer? Diante da realidade de que nós não temos o controle sobre o tempo, mas Deus o tem, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Confiar no Deus que tem cuidado das nossas vidas. O Senhor Jesus nos ensinou lá em Marcos capítulo 11, que quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos pedir crendo que já recebemos. Peça, creia que você já recebeu e você receberá. Mesmo que isso não aconteça no tempo que você está esperando, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus nos auxilia diante das nossas grandes dificuldades. Daniel aprendeu isso, quando Deus diz através do anjo que as suas orações elas foram ouvidas desde o momento em que ele começou a clamar. Este é o Deus que nos ama, o Deus que é Senhor do tempo, o Deus que tem o tempo exato para agir na nossa vida. Então nós aprendemos que nós não somos capazes de compreender os planos de Deus. Somos incapazes, porque nós temos a limitação do tempo. E o tempo, muitas vezes, ele é um grande empecilho para que nós consigamos fazer de fato a vontade de Deus e viver plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não conseguimos dominar o tempo como deveríamos conseguir. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos cada dia, porque os dias passam rapidamente, a nossa vida passa e as oportunidades elas podem se perder. Mas aprendemos ainda que há mistérios que simplesmente pertencem a Deus, respostas que cabem exclusivamente a Deus, respostas que nós nunca teremos. Vejam comigo o versículo de número 17, aí no capítulo 38 de Jó. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Jó, em outras palavras, você conhece aquilo que está além da morte? Você conhece aquilo que está além da sua própria existência? Você tem conhecimento, ciência daquilo que está fora do alcance dos seus olhos? Quando nós lemos o livro de Jó, nós chegamos à conclusão, no final desse livro, que este Deus maravilhoso, ele restaura tudo aquilo que Jó tinha anteriormente, dando a ele o dobro do que antes possuía, e dando a ele novamente os seus 7 filhos e 7 filhas, que certamente foram o maior prêmio que ele alcançou pela sua fidelidade ao Senhor. Mas o que nós aprendemos também é que Jó compreendeu quando Deus lhe restaurou tudo que antes ele possuía. Ele compreendeu que Deus sempre o amou, Deus sempre esteve ao seu lado, Deus sempre esteve cuidando da sua vida, embora ele passasse pelas grandes dificuldades,
pelo grande sofrimento do seu corpo e da sua alma, Deus estava presente na sua vida. Nós não sabemos até que ponto Jó compreendeu tudo aquilo que havia acontecido. Nós não sabemos que respostas Deus pode ter dado a Jó e que não estão registradas neste livro. Mas ainda que Jó não tenha entendido tudo aquilo que aconteceu, como nós muitas vezes não entenderemos muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que Deus está presente cada dia ao nosso lado. Essa foi a promessa do Senhor Jesus à sua igreja: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jó não teve as suas questões respondidas, mas ele aprendeu a confiar mais em Deus. Ele fala sobre isso novamente no capítulo 42, nos versículos 2 e também no versículo 5. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. Há muitas coisas que nós não conseguimos entender. Há muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Deus tem todo o poder. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E agora ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O quanto nós conhecemos de Deus? Será que nós podemos dizer, como Jó disse, que nós o conhecíamos de ouvir falar, porém agora nós o conhecemos de fato? Deus é muito maior do que a nossa mente consegue conceber. Mas este Deus que é infinito no seu amor, que é infinito na sua graça e misericórdia, é este Deus que mantém para Ele mesmo respostas que nunca serão dadas a nós. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas que pertencem a Deus que não pertencem a nós, respostas que nós não teremos. Contudo, essas respostas, elas não são necessárias para que nós creiamos e recebamos plenamente o amor de Deus. Deus quer que nós desfrutemos do seu amor, da sua graça, cada dia, cada momento das nossas vidas. As perguntas sem respostas não impedirão que nós creiamos e confiemos na providência do Senhor. O que fazer? Confesse a Deus a sua limitação, confesse a Deus a sua incapacidade e peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé. Façamos como está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Peça isso ao Senhor. Provavelmente, cada uma das pessoas que me acompanha tenha as suas questões, as suas perguntas. Talvez estejam ansiosas, aguardando uma resposta. Talvez essa resposta venha mostrando que Deus tem projetos, planos maiores, mais elevados do que aqueles que você consegue perceber, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você receba a resposta num tempo que não seja ainda o seu tempo, talvez amanhã, talvez num futuro próximo ou no futuro distante, porque o tempo pertence a Deus. Talvez você nunca venha encontrar a resposta para essas questões, mas lembre-se, olhando e lembrando da história de Jó, que nós não precisamos dessas respostas. O que nós precisamos é saber que Deus está presente na nossa vida e Ele tem cuidado de cada um de nós. A minha oração em favor de cada pessoa que me acompanha é que você possa estar completamente convicto do amor de Deus por você, que você tenha plena paz em saber que Deus tem tomado conta da sua vida. As dificuldades, as tribulações
passarão. Deus se mostrará presente na sua vida. Deus te dará, no tempo certo, a sua vitória, porque em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Crendo nisso, nós podemos e devemos descansar na providência e no cuidado do nosso Deus. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, que Ele te sustente para que as muitas perguntas que talvez você tenha não impeçam de crer no amor de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e assim nós estamos encerrando este culto, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, pela sua misericórdia que não tem fim. Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos, ó Senhor, Senhor Criador dos céus e da terra, pelo teu grande amor para conosco. O Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, sabe que há muitas perguntas em nós, perguntas que nós não encontramos respostas, porque somos limitados na nossa própria natureza humana, somos limitados no nosso próprio tempo e somos limitados porque muitas vezes essas perguntas não precisam de uma resposta, mas nos levam a confiar no teu amor para conosco. Senhor, eu peço nesta hora a tua bênção, a tua graça sobre cada pessoa que me acompanha, para que a palavra dessa noite possa estar fazendo sentido a cada uma dessas pessoas, para que a palavra dessa noite possa levar esses irmãos e irmãs a aproximarem-se mais do Senhor, a crerem nas promessas do Senhor e a confiarem na tua providência. Obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de nosso eterno Deus, o nosso Pai, e que a consolação e que o conforto do Santo Espírito esteja sobre cada pessoa que me acompanha e sobre todo o povo de Deus espalhado por este mundo, hoje e sempre. Amém.